que você sente? Qual é o feeling de você já saber que essa criança é um filho único? Ou uma filha única? Então, Jeff, sem querer polemizar já, né? Olha só, os haters, por favor, @Dr. Petros Oliva, vão lá e... Jefferson, a geração mimimi, né? Vamos polemizar. A geração mimimi, essa que a gente tanto fala e ouve falar, e tanta gente critica, né? Ela, obviamente, vem, claro, da formação dos pais, da criação dos pais. Os pais é que criaram a geração mimimi, né? A geração mimimi, ela não nasceu sozinha, ela não se formou sozinha. Ela é formada, obviamente, pela maneira como os pais lidam com seus filhos. São eles que criam a geração mimimi. Ok. É aquela geração que a gente bem sabe que parece despreparada para as coisas, né? Para as dificuldades, para os arroubos da vida, para as rasteiras que a vida dá na gente. Todo mundo toma rasteira na vida, normal, né? E parece ser uma geração despreparada a ponto de achar tudo mais difícil, tudo ruim, né? E eu, como eu te falei, o meu paciente ele vem sempre acompanhado dos pais, né? Então, quando eu comecei a observar a maneira como a criança lidava com os pais, eu comecei a dizer, rapaz, tem um negócio estranho aqui, eu jamais faria isso com meu pai e com minha mãe. Assim, arroubos até de desrespeito, de malcriação, que a gente chama, né? A gente conseguia observar aquilo. E um comportamento, infelizmente, na verdade, eu digo isso, um comportamento que aquela criança, ela exteriorizava para todos que estavam próximos, até para o médico que ela nunca viu. Então, eu começava a perceber que eram pacientes que só queriam fazer o que queriam, que não colaboravam com a consulta. E olha que, como eu falei, a gente vai ganhando experiência, né, Jefferson? E eu posso dizer que eu tenho muita facilidade de lidar com crianças. Eu gosto, primeiro de tudo, eu gosto de trabalhar com crianças. É uma coisa que me dá muita satisfação. Então, assim, eu tenho jeito com criança. E eu percebia que essas crianças eram muito resistentes a isso. Elas não queriam, elas queriam as coisas do jeito delas. E eu comecei a criar essa pergunta, né? Porque eu ganho a confiança do meu paciente conversando com ele. E aí, tem quantos irmãos? E aí a maioria dizia, não tenho. Aí os pais respondiam, não, só é ele em casa. E aí eu começava a observar isso. Eu digo, olha, é isso. Então eu comecei... Pode ter milhares de situações. Pode ser porque a pessoa tem muito dinheiro ou porque tem pouco. Pode ser porque ela, sei lá, embora tem pai separado. Pode ser por um monte de coisas, viu, Jefferson? Mas eu notei que tem um ponto-chave na interseção daquele comportamento, que era o filho único. Como eu falei, é óbvio. Nayara está aqui, não nos deixa mentir sozinhos. Tem, claro, filhos únicos que têm uma vida diferente, né? Lidam com essa situação de maneira diferente. Ela falou aqui na apresentação dela que ela percebeu que precisava fazer diferente. Tem uns que não percebem. Mas assim, e é óbvio que a gente conhece, todos nós conhecemos, várias famílias com vários irmãos que tem um monte de gente lá que é problemático, que dá trabalho, que tudo, né? Ok, eu não estou falando aqui de uma regra. Eu estou falando que eu observei isso. Foi uma coisa que eu notei no comportamento daquelas crianças com os pais e com todo mundo ao redor delas. Um comportamento realmente bem diferente do menino que a gente perguntava, tem irmão. Tem irmão. Aquele menino mais obediente, aquele menino que entra no consultório, faz o furacão no consultório e depois ele arruma para o brinquedo. Ele arruma o brinquedo que ele está bagunçando. Ele tem irmão em casa. Ele tem que fazer isso, até porque às vezes ele está brincando com o brinquedo do irmão dele. Mas os filhos únicos, às vezes, tem que ter uma babá, o pai ou a mãe por trás fazendo isso, né? E eu torno a dizer, a conduta, essa situação que eu notei nos filhos únicos, na maioria, gente, como eu falei, não é uma regra, mas foi uma condição que eu observei mais expressivamente nos filhos únicos, ela obviamente, ela vem de acordo com a maneira que os pais lidam com os filhos, né? Carla, o Petros falando sobre isso, eu lembro muito da história de que tempos difíceis fazem homens fortes vão fazer tempos fáceis. E os tempos fáceis vão fazer homens frágeis. E eu vejo muito isso. Eu entendo, e a gente vai falar aqui, eu não vou falar a sua idade, que você é bem mais nova do que eu e o Petros. Bem mais nova. Mas vamos dizer, a gente lembra muito o Petros ainda moleque, a época que teve problema, a gente tinha inflação
dia e noite, a Brasil gente tem ia para economia fila, difícil. a gente foi para fila, eu lembro em Recife ainda, eu na fila do leite, você só Sim. podia comprar 2 sacos de leite. Exatamente. Então, nesse momento, quando a gente cresce, eu e o Petros, a gente vem de baixo, trabalha, ganha dinheiro, a gente dá muito valor saber que, eu não sei se amanhã vai ter. Exatamente. Entendeu? E o que eu vejo, a gente vê nessa geração? Ela sempre foi uma geração que chegou num momento com muita estabilidade. E eles não passaram esses tempos difíceis. Até com fartura, né, gente? Chegaram até com com fartura. até com fartura. Mas eu vejo que existe essa mudança. Mas a minha pergunta para você é, do que o Petros falou, como é você como um pedagoga, no momento que você precisa chamar a atenção, chamar a paz, você tem essa diferença também quando você chama os pais que é filho único, quando tem vários filhos? Você tem na abordagem e na resposta dos pais a você? Sim, sim. Inclusive, a visão que o Dr. Petros traz, ele traz essa visão da infância, da criança, que é justamente com que... eu sou bem mais nova, mas vamos dizer que eu comecei com uns 10 anos, porque eu já tenho quase 30, na educação e como pedagoga também, trabalhando muito tempo com criança. Eu amo trabalhar com crianças. Trabalhei muito tempo com adolescente e agora estou na educação infantil. Então, o que a gente percebe? Esse mesmo comportamento que o Dr. Petros trouxe no consultório é o que nós percebemos na sala de aula. E o que acontece? Muitas vezes, o pai e a mãe, normalmente, que não é a maioria, né? A gente precisa deixar claro assim, porque a gente tem que ter muito cuidado de não generalizar, como Sim. ela trouxe a realidade dela, que ela começou a perceber que ela trazia um peso, parecia que ela estava devendo aos pais, já que ela era filha única, foi tudo só para ela. Então, ela fica com esse sentimento, mas esse sentimento ele só vai despertar na fase adulta.